Boa noite a todos. É com muita alegria que eu vejo 65 pessoas online, né? Então, eis que após um sono imposto por um ser invisível, o Seminário de Formação Permanente chega em seu tempo de despertar. E, segundo Lacan, desperta para continuar dormindo e, mais ainda, sonhando. Hoje é a vez dos sonhos de Dora. E quem vai nos falar sobre estes sonhos são as colegas Mônica Age e Maria Luísa Sarno, ambas membros da EBP, AMP, sendo que Maria Luísa é um membro estreante. Então, nesse momento, sem mais delongas, eu passo a palavra para a Mônica Age. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da diretoria para participar do Seminário de Formação Permanente. E hoje a gente está estreando aqui a nossa transmissão online, em tempos de coronavírus. Bom, agradeço a participação de vocês, estou vendo aqui 66 pessoas. Eu e Luísa, a gente organizou da seguinte forma: eu vou fazer um pequeno resumo do caso, eu vou apresentar o primeiro sonho, ela vai apresentar o segundo sonho e fazer um fechamento do caso, tá bom? Então, vamos lá. Freud escreve o caso Dora em 1901, mas só publica em 1905. Ele é publicado entre a interpretação dos sonhos e os 3 ensaios da sexualidade. O objetivo de Freud é dar um exemplo clínico da interpretação dos sonhos e marcar a causa sexual na etiologia das neuroses. Então, vou trazer agora um resuminho do caso. Dora é uma jovem de 18 anos que é levada a Freud por seu pai, um importante industrial que havia sido tratado também por Freud enquanto médico, em função de uma sífilis. O pai dela. Agora, esse homem, figura forte na vida de Dora, encontra-se acometido por uma tuberculose e castrado na sua potência sexual, e a família muda-se de Viena, onde eles viviam, para uma pequena cidade. Será nessa pequena cidade que eles vão conhecer o casal Sr. K e a Sra. K, que são figuras fundamentais em toda a dinâmica do caso. É importante ressaltar que a mãe de Dora é uma figura apagada e que a Sra. K, ao cuidar do pai de Dora durante a doença dele, cuidados de enfermagem, ao cuidar dele, ela desperta um grande interesse sexual nesse homem que estava castrado na sua potência. Dora, por sua vez, aos 14 anos de idade, quando ela tinha 14 anos, chamou a atenção do Sr. K, que certa vez roubou-lhe um beijo quando eles estavam os dois sozinhos na sua loja, isso quando ela tinha 14 anos. Esse acontecimento é importante porque ele deixa marcas no corpo de Dora, que a partir de então passa a desenvolver sintomas de tosse e nojo dos homens. Com 14 anos isso. Nada é abalado no relacionamento das famílias após esse episódio, pois, como disse Freud, uma moça sempre se vira sozinha com esse tipo de coisas. Mas Lacan vai dizer no Seminário 17 que o curioso é que justamente ela irá mais tarde meter todo mundo na história. Bom, então, para Dora, a Sra. K desempenhará um papel fundamental no caso, pois, como aborda Lacan, ela é aquela que pode sustentar o desejo do pai idealizado, a Sra. K. Mas o que fará todo o desencadeamento do caso
é o que acontece na famosa cena do lago. É nessa pequena cidade onde eles passaram a residir, durante um passeio no lago, o Sr. K diz a Dora. É a frase que provoca o desencadeamento. A frase que ele diz a Dora é: minha mulher não é nada para mim. Diante dessa frase, que leva a Dora a dar uma bofetada nele, no Sr. K, o que desmorona para ela é o lugar desta mulher, a Sra. K, enquanto aquela que poderia sustentar o enigma da feminilidade e atrair o desejo de um homem. Então, essa frase é fundamental. É quando Dora está, então, com 18 anos de idade, já em Viena, quando eles voltam dessa cidadezinha, então já em Viena, é que ela é levada a Freud após escrever uma carta ameaçando o suicídio, além de estar apresentando uma fadiga crônica, uma tosse insistente e outros sintomas histéricos. Então, com 18 anos, ela é levada a Freud. Bom, então esse foi um pequeno resumo, agora vamos entrar na temática dos sonhos. Freud destaca que um sonho tem sempre duas pernas: a causa excitante e algum evento da infância. O sonho estabelece uma relação entre esses dois fatores, o evento durante a infância e o evento dos dias atuais. O desejo que gera o sonho brota sempre do período da infância, para Freud. Freud se utiliza de metáforas ao dizer que em todo sonho há um sócio capitalista e um sócio industrial, referindo-se ao motor e à causa do sonho. O motor seria o desejo inconsciente e a causa, o resto diurno. Bom, então vamos ver agora qual foi o primeiro sonho. O primeiro sonho de Dora foi o seguinte, abre aspas, uma casa estava em chamas, meu pai encontrava-se de pé ao lado da minha cama e me despertou. Vesti-me rapidamente. Mamãe queria parar e salvar sua caixa de joias, mas papai disse, recuso-me a deixar que eu e meus 2 filhos sejamos queimados por causa da sua caixa de joias. Descemos apressadamente as escadas e logo que me encontrei fora da casa, despertei. Fecha aspas, esse é o primeiro sonho. Esse sonho era periódico, se repetiu algumas vezes. Dora sonhou algumas vezes. E Freud interessa-se em saber quando Dora o teve pela primeira vez. Ela não lembrava, mas havia sonhado 3 noites consecutivas em L. L era a cidade lá onde aconteceu o episódio no lago. Agora, ela voltara a sonhar em Viena. Ela está em Viena, quando é levada a Freud, volta a ter esse sonho. Então, Freud conclui que o sonho era uma reação à experiência vivida por Dora no lago com o Sr. K. Mas ele se interessa em saber qual fora a causa excitante da sua recente repetição. Por que ela voltara a sonhar agora em Viena? Já que tinha tido várias vezes naquela outra cidade. Então, Dora lembra, a causa recente. Aí ela diz a Freud, papai vem tendo uma discussão com mamãe que ele tranca a porta da sala de jantar. Papai não quer que meu irmão fique trancado à noite. Alguma coisa poderá acontecer à noite e ele tenha que sair do quarto. Aqui Dora faz a relação entre a recente causa excitante do sonho e a original. Ela diz, quando chegamos em L, papai disse que tinha medo de fogo. Chegamos numa tempestade e vimos a pequena casa de madeira sem para-raios. Freud vai, então, pegando ponto por ponto do sonho e relacionando-o com os restos diurnos.
ele questiona a Dora e ele se interessa, né, o ponto principal do sonho, que ele se interessa. Ele questiona ela sobre a caixa de joias que a mãe queria salvar. Dora havia falado de joias, mas ele destaca a caixa, né? Ele se interessa pela caixa. Dora diz que o Sr. K havia a presenteado com uma caixa de joias e Freud então coloca que seria interessante, nesse caso, uma retribuição de sua parte. Quer dizer, Freud interpretava ela, né, o tempo todo. Então, ele diz isso para ela. Então, ele vai para a palavra, que em alemão eu não vou saber pronunciar. Daniel está aí. Daniel, me ajude, mas o microfone está fechado. Schmuckkasten, que é tradução caixa de joias. Então, ele vai para essa palavra e faz um... Ok. E faz um paralelo entre essa expressão e a bolsinha que ela usava, como se fosse para guardar os órgãos sexuais femininos. Na leitura de Freud, Dora estaria disposta a dar ao pai, a aceitar as joias que a mãe não aceitou e não dava. E fazendo um paralelismo entre o pai e o Sr. K, ele sugere que ela estaria pronta a dar ao Sr. K o que a esposa retirou dele. Mas como esse pensamento tinha que ser reprimido, então se transformou no seu oposto. Bom, no seminário 17, Lacan irá dizer que o que interessa a Dora não é a joia, mas sim a caixa. A caixa enquanto invólucro do órgão precioso. E é com isso que ela exclusivamente goza. O nosso colega da EOL, Gerardo Arenas, esteve conosco em 2018, aqui em Salvador, na jornada do Instituto de Psicanálise da Bahia, e trabalhou, né, muito esse tema. E ele nos trouxe que a caixa de joias seria o elemento do sonho que podia tê-la conduzido para o mistério da escolha do objeto. O mesmo mistério pelo qual o enigma da feminilidade corporal a dirigia para a amante do pai. O enigma para Dora era o seguinte: como faz um corpo feminino para causar o desejo sexual? A senhora K, amante do seu pai, parecia ter resolvido esse enigma. Mas a armadilha estrutural da histeria, a armadilha na qual Dora cai, consiste em que, por considerar que esse enigma foi resolvido por outra mulher, ela se identifica com o homem em seu desejo, à custa da sua feminilidade. E isso a impede de inventar a sua própria solução do enigma, à custa da sua singularidade. Então, Lacan irá desenvolver bem essa questão no seminário 4. Se a gente estivesse lá na nossa sede, eu ia trazer um esqueminha que ele faz no seminário 4. Ele coloca que é em torno da senhora K que gira todo o problema. A senhora K é a questão de Dora. Dora se interroga: o que é uma mulher? E a senhora K encarna a função feminina como tal. A pergunta seria: o que é que meu pai ama na senhora K? Seria essa a pergunta. O que é que meu pai ama na senhora K? O que é amado por seu pai numa outra, na medida em que ela não sabe o que é? E Lacan traz uma frase preciosa: o que é amado num ser está para além daquilo que ele é, a saber, afinal de contas, o que lhe falta. Então, todo o desencadeamento ocorre a partir da frase do Sr. K, né? Minha mulher não é nada para mim. Pois a questão é que Dora seja amada por ele para além de sua mulher,
mas na medida em que sua mulher represente alguma coisa para ele, né? Bom, se em 1951, no texto Intervenções sobre a Transferência, Lacan diz, abre aspas, assim como em toda mulher, e por razões que estão no próprio fundamento das trocas sociais, o problema de sua condição está, no fundo, em se aceitar como objeto do desejo do homem, e esse é o mistério para Dora, que motiva sua idolatria pela senhora K. Então, nas Intervenções sobre a Transferência, Lacan diz isso, será 20 anos mais tarde, no Seminário 20, que ele acrescentará mais alguma coisa, ao demarcar a feminilidade como não toda determinada pela função do falo, e sendo assim, não toda redutível à sua condição dentro da fantasia masculina. Isso não quer dizer, entretanto, que essa função fálica e esta condição de objeto sejam estranhas ou contrárias ao destino feminino. Essa referência fálica apenas não esgota o destino feminino, já que as mulheres têm uma relação com o real que os homens só podem estabelecer pela intermediação da fantasia. Então, voltando ao caso, é importante que a senhora K continue a aparecer para Dora como aquilo que seu pai ama para além dela própria, quer dizer, como suplemento de feminilidade da qual ela mesma se sente em falta. E dessa forma, Dora pode muito bem aceitar as homenagens do Sr. K sob a única condição de que este ame sempre sua mulher e atribua a Dora a posição de um mais além da senhora K, ou seja, a posição de suplemento de feminilidade que é atribuída à senhora K na relação com o pai de Dora. Existe algo desse indizível, para além da lógica fálica e de qualquer representação simbólica, que acontece no corpo e que talvez tenha sido esse continente negro da feminilidade, onde Freud não conseguiu adentrar. Aqui talvez possamos tentar uma articulação com o tema, já vou fazer a propaganda, do 23º Encontro Brasileiro do Campo Freudiano, cujo título é O Feminino Infamiliar, Dizer o Indizível, que acontecerá em novembro, aqui na Bahia, se o coronavírus deixar, né? Estão todos convidados. Então, para finalizar, uma articulação. Irei fazer uma articulação entre o tema dos sonhos e o tema do 23º Encontro. Para essa articulação, eu vou me valer, mais uma vez, de uma outra contribuição de Gerardo Arenas. Ele nos lembrou o que traz Freud no livro sobre o sonho ao falar do kern, o núcleo do nosso ser. Esse kern seria aquilo que nos faz únicos e é inacessível para as palavras, ou seja, somos algo que não se deixa nomear. Então, seguindo com Freud, trata-se de uma vontade que, sem que saibamos, nos habita, nos governa e é refratária às palavras, e está na raiz dos nossos sonhos. Embora isso seja aquilo que nos é o mais próprio, aquilo que nos define, define o nosso estilo, é também o que nos é mais estranho. Então, estaria ali no sonho, esse kern, núcleo do nosso ser, umbigo do sonho, o nosso íntimo estranho,
a nossa inquietante estranheza, impossível de ser colocada em palavras. E assim concluo essa articulação entre o tema dos sonhos e o feminino infamiliar, dizer o indizível. Muito bem. Obrigada. Mônica, obrigada pela sua intervenção. Eu gostei muito e destaquei aqui alguns pontinhos que eu vou falar rapidamente. No primeiro sonho que você apresentou, tem 2 momentos que aparece o despertar. Quando ela diz que foi despertada pelo pai, no próprio sonho, e quando ela diz que, ao se encontrar fora de casa, ela despertou. Então, eu gostaria de isolar esses 2 momentos do despertar. E também, quando você fala da feminilidade, Freud já aponta para algo do não toda, ou Freud não, Lacan, desculpe, nesse início do seu ensino, ao dizer que a feminilidade não é toda determinada pela função do falo. E aí entra no continente negro, entra no Kern, que me parece que é algo que define a singularidade e o que é mais estranho, o que é mais familiar. Então, vou passar a palavra a Maria Luísa. Certo. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, tanto a Mônica quanto a Annalisa pelo convite, que foi uma oportunidade de retomar a Dora a partir do trabalho que eu estava fazendo num cartel sobre sonhos, na leitura de Lacan dos sonhos, cartel composto por Bernardino Horn, Ethel Poe, Jordan Gurgel, Pablo Salsi e eu como mais um. Todos então, aqui. Que bom! E aí, essa releitura do caso Dora, a partir dessa leitura de Lacan, gerou a pergunta que eu nomeei o texto que eu produzi tem o título, a seguinte questão: a análise de Dora seria uma interrupção ou uma conclusão possível? Então, isso que gerou a produção. Vamos lá. A proposta desse texto é reler o segundo sonho de Dora a partir das contribuições da teoria lacaniana, tendo como eixos norteadores o despertar e a interpretação. É importante situar que o caso Dora visava apresentar a importância da interpretação dos sonhos na clínica, como Mônica já tinha colocado, né? E o título original seria Sonho e Histeria. Busca tomar o sonho como um fenômeno constituído em uma mensagem cifrada que se forma a partir do desejo que a falta suscita. Desse modo, sonhamos para conter os estímulos internos e externos que perturbariam o sono, evitando o despertar. Ou seja, sonhamos para continuarmos dormindo, mantendo a homeostase. O processo de decifração possibilita o preenchimento das amnésias e esclarece sintomas, ou seja, elucida pontos de sem sentido do caso. Freud orienta a escuta a partir das ressonâncias dos significantes e das imagens, que, como rebus, constituem o sonho. Lacan refere no Seminário 20 que o sonho, ao tender em direção ao real, provoca o despertar para que se continue a sonhar. Citando Lacan, aspas, fica reservado às pessoas que conhecemos, esses adultos, dos quais, ademais, é expressamente dito que eles não podem jamais chegar a se despertarem, quando acontece no sonho deles alguma coisa que ameaçaria passar ao real, isso os enlouquece de tal maneira que imediatamente eles acordam, quer dizer, continuam a sonhar. O despertar, nesse caso, refere a uma ultrapassagem da homeostase do princípio do prazer, que se satisfaz com blá 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 do sentido.
O blá 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 adormece e se faz presente tanto no sonho quanto na vigília. Lohan nos ajuda a acompanhar essa aula de Lacan ao apontar que o princípio do prazer é o princípio do sentido. Desse modo, a via do sentido possibilita uma certa delimitação e modulação do gozo, estabelecendo a homeostase. O sonho se constrói a partir do que não pode ser articulado pela via do desejo e do sentido, ou seja, se constrói a partir do gozo. Podemos apreender o real que o sonho aponta como um que desperta. Deste modo, quando a barreira do sentido é ultrapassada, acontece o espaço fora do sentido, que possibilita o esp dum desp, segundo Lohan. Ele trabalhou isso nos textos da preparação para o Congresso. Deste modo, os pontos fora de sentido e, principalmente, o momento em que se interrompe o sonho são norteadores da escuta clínica. Freud, ao proceder à interpretação do sonho de Dora, não enfoca o conteúdo manifesto do sonho, ou seja, ele não se interessa pelo enredo do sonho, mas toma-o como peças avulsas e se detém em palavras ou imagens ambíguas que se constituem como entroncamentos na via de associações, buscando assim o que está velado por trás do sonho. Para Freud, nos sonhos, pensamentos são transformados em imagens. Ele afirma que as representações de palavras são reconduzidas às representações de coisas que lhes correspondem, como se, no todo, o processo fosse governado por considerações atinentes à figurabilidade. É importante destacar que o sonho não é sua imagem e nem seu sentido, mas refere a uma construção em que imagem e sentido se articulam contornando um furo que Freud nomeou umbigo do sonho. Esse processo de construção do sonho, desse deslocamento da palavra para a imagem, Scoresci diz que Freud comparou isso ao trabalho do poeta, que busca enunciar o pensamento em termos de imagem. Aqui tem um desafio de transmissão dessa forma. Certo? Vamos ver se vocês conseguem ver. A questão é que o sonho, a poesia, seria esse deslocamento do simbólico para o imaginário. A ideia é que a gente tenha um vetor do simbólico para o imaginário, certo? Tanto no sonho quanto a poesia. E Lacan vai trabalhar isso também no Seminário 24. No Seminário 24, Lacan refere que a poesia, de um certo modo, é imaginariamente simbólica. Então, esse deslocamento do S para o I se chama imaginarização do simbólico. Então, imaginariamente simbólico refere à progressão do simbólico ao imaginário, transformar palavras em imagens. Tanto a produção onírica quanto a poesia subvertem o sentido. Millet, ao comentar o Seminário 20, trata do deslocamento dos vetores. O imaginário simbólico, o simbólico e o real e o imaginário. Esses três deslocamentos estão no Seminário 20 e vai marcar, respectivamente, 3 limites. O limite do dizer, quando o imaginário está se deslocando para o simbólico, o limite do ato, quando o simbólico se desloca para o real, e o limite do mostrar, quando o real se desloca para o imaginário. O vetor trata da progressão de um registro a outro. O vetor do imaginário para o simbólico trata de uma progressão do imaginário ao simbólico que pode ser nomeada como simbolização do imaginário. E ele afirma: essa parte ficou um pouco mais confusa sem o recurso do quadro, mas vamos atravessar ela que depois fica mais ameno. Então, palavras de Lacan. Parece que sobre esse vetor se escreve o progresso mesmo a esperar da experiência analítica, enquanto regida pela regra fundamental, que coloca no horizonte um dizer tudo, especialmente dizer tudo verdadeiro. A expectativa é que possa ser dito tudo de verdadeiro,
numa associação livre. Mas esse esforço de interpretação de Freud visa a simbolização do imaginário, indo na direção inversa do sonho. A ideia é que no sonho a gente saia do simbólico e vai para o imaginário, e que na interpretação freudiana vai na direção inversa. E por que isso é importante para a gente? Porque quando eu avançar o texto, eu vou apontar que a ideia de Lacan não é fazer esse movimento inverso, e sim na mesma direção do sonho. A interpretação lacaniana vai na mesma direção da produção onírica. Vamos avançar. E por quê? Porque Lacan vai apontar essa impossibilidade estrutural desse dizer tudo, certo? Através da escritura do S de A barrado, certo? Então, S de A barrado aponta que há um limite do dizer. Então, é impossível chegar onde Freud imaginava. Então, frente a esse limite, Lacan, no Seminário 24, propõe tomar a poesia como paradigma da interpretação. A poesia implica numa subversão da língua que pode ter efeito de sentido como efeito de furo. A vertente de furo, do fora de sentido, interessa a Lacan. Ele afirma, aspas, um discurso é sempre adormecedor, salvo quando não se compreende, então se desperta. Fecha aspas. Essa vertente, em última instância, aproxima a interpretação ao pesadelo, que tem como cerne o real que o umbigo do sonho aponta, possibilitando que um ato de ruptura aconteça. A interpretação visa um significante novo, que não tenha nenhuma espécie de sentido, mas tenha um efeito operatório. A interpretação para Freud está do lado do analista. É outra diferença também na interpretação. De que lado está? Então, para Freud, está do lado do analista. Enquanto Lacan propõe que a inconsciente seria uma interpretação do próprio inconsciente, do furo que o constitui. Temos o inconsciente intérprete. Coretti se refere que Lacan, nos textos Resenha com Interpolações, do Seminário da Ética, e no Seminário 16, Lacan vai distinguir a interpretação realizada pelo sonho, que ele nomeia como selvagem, da interpretação do analista, que seria a interpretação ponderada. Na interpretação selvagem, o inconsciente interpreta, revestindo com sentido incoerente o que claudica. Na interpretação ponderada, não se trata de nada além de uma frase reconstituída e perceberão o ponto de falha em que, como frase, e não em absoluto, como sentido, ela permite ver o que claudica. E o que claudica é o desejo. Então, nesse seminário 16, ele está trabalhando a dimensão do desejo. Desse modo, Lacan desloca a pergunta norteadora da interpretação dos sonhos de o que isso quer dizer para o que é que, ao dizer isso quer. Então, seria a pergunta norteadora da interpretação lacaniana. Após essas considerações preliminares, vamos comentar o segundo sonho de Dora. Primeiro, é necessário situar que o sonho se apresenta 3 dias antes do prazo de interromper a análise que Dora estabeleceu para si. Então, Dora, sem avisar Freud, só avisou no último dia, estabeleceu uma data para terminar a análise e 3 dias antes ela produz esse sonho, que foi trabalhado justamente nessas 3 últimas sessões. Desse modo, surge a questão. O sonho, sendo uma interpretação selvagem, refere a uma elaboração da conclusão da análise de Dora? Vamos ao sonho. Então, o sonho dela é o seguinte: estou passeando numa cidade que não conheço, vejo ruas e praças que são novas para mim. Chego à casa onde moro, subo para meu quarto e lá encontro uma carta da mamãe. Ela diz que, como eu saí de casa sem meus pais saberem, ela não queria me escrever dizendo que papai estava doente. Agora ele está morto. E, se você quiser, pode vir. Vou para a estação de trens e pergunto umas 100 vezes: onde é a estação? Sempre me respondem: 5 minutos.
Então vejo um bosque cerrado à minha frente. Entro nele e lá pergunto ao homem que encontro. E ele me diz, mais 2 horas e meia. Ele se ofereceu para me acompanhar. Eu recuso e vou só. Vejo a estação de trens à minha frente e não posso alcançá-la. Nisso há a sensação de angústia habitual quando não podemos seguir adiante nos sonhos. Então, nesse momento de angústia, ela quase acorda, mas não acorda, ela continua. Então, me acho em casa, devo ter andado de trem, mas não sei nada sobre isso. Entro no cubículo do porteiro, lhes pergunto sobre o nosso apartamento. A criada abre a porta e responde: sua mãe e os outros já estão no cemitério. 2 acréscimos posteriores aos sonhos foram realizados por Dora. Eu me vejo subindo a escada muito claramente e depois que responde, vou para meu quarto, mas sem tristeza nenhuma, e me ponho a ler um livro grande que está sobre minha escrivaninha. Bom, então Freud realiza uma exaustiva interpretação do sonho. Destacarei o ponto onde surge a angústia, que ela quase acorda, e o momento em que ela acorda. Podemos apontar a importância que Freud atribui às imagens do sonho, tratando-as como ponto nodal na trama dos pensamentos oníricos. Então, ele vai começar destacando as imagens. A primeira imagem seria essa cidade desconhecida, que remeteria ao cartão postal que recebera de um homem que se interessava por ela. Essa imagem também refere a uma viagem que ela realizou e ficou por 2 horas numa galeria admirando o quadro da Madonna. O bosque do sonho seria semelhante ao bosque da beira do lago, onde ocorreu a cena com o Sr. K. Além disso, a imagem retoma o bosque cerrado em que viu no dia anterior numa pintura, sendo que no fundo do quadro viam-se ninfas. Ao avançar na interpretação, Freud destaca as palavras que apresentam ressonâncias semelhantes. Então, agora, se antes ele estava trabalhando as imagens, agora ele começa a se deter nas ressonâncias. Eu também não sei falar alemão, então eu vou tratar das palavras lendo de uma forma baiana. Então, as palavras que ele destaca são 3. Bahnhof, que seria pátio de trens. Friedhof, que seria pátio da paz ou cemitério. E essas palavras ressoam, remetem à ressonância de Vorhof, que seria vestíbulo, pátio anterior. Um termo anatômico para designar os genitais femininos. Assim, o quadro do bosque cerrado com as ninfas é tomado como os pelos pubianos, esse bosque cerrado, e as ninfas seriam os pequenos lábios. Freud interpreta como uma fantasia de defloração, sendo que a angústia sentida nesse ponto do sonho referiria à sua virgindade. A pergunta que eu trago é o seguinte: será que essa interpretação não seria uma tentativa de fazer existir a relação sexual? A angústia sentida nesse ponto do sonho talvez possa apontar para o inarticulável da sexualidade feminina, questão central para Dora. Interessante destacar que no ponto de angústia, ou seja, de aproximação com o real, Dora não desperta para continuar dormindo. Na segunda parte do sonho, em casa e com todos no cemitério em função do pai morto, Dora, com tranquilidade e sem tristeza, explora um grande livro. Lacan afirma, aspas, o segundo sonho marca que o pai simbólico é justamente o pai morto, que só se alcança a partir de um lugar vazio e sem comunicação. Na caixa vazia desse apartamento abandonado por aqueles que, depois de tê-la convidado, partiram por seu lado para o cemitério, Dora encontra facilmente um substituto para esse pai, um grande livro, o dicionário, aquele onde se ensina o que diz respeito ao sexo. Assim, marca com nitidez que o que importa, para além mesmo da morte de seu pai, é o que ele produz de saber, não qualquer saber, um saber sobre a verdade. Fecha aspas. Então, o pai da histérica é o pai idealizado.
Dora cria toda uma trama cujo ponto pivô é seu pai, um homem doente e castrado. Interessante destacar que a análise de Dora se inicia em função da autoridade do pai, que a leva a Freud e insiste que ela inicie o tratamento. A queixa circula em torno desse pai, que a toma como moeda de troca para ficar com a senhora K. A afonia refere à identificação ao pai, onde extrai esse sintoma. E no final do seu processo, Dora decide, independente de seu pai e de Freud, encerrar sua análise. Interessante apontar um dos restos diurnos que Dora associa ao sonho. Então, ela traz que no encontro de amigos que brindam a saúde de seu pai, ela percebe a expressão do pai e a lê da seguinte forma: um tremor peculiar abalou as feições cansadas do pai e pensou: pobre homem doente, quem poderia saber quanto ainda lhes resta de vida? A posição de Dora frente ao pai se desloca. O pai idealizado dá lugar ao pai morto. Brodsky refere que uma das versões do nome do pai é o pai morto, que estabelece a lei e civiliza o gozo. Nas 4 semanas posteriores à última sessão, Dora ficou muito confusa. Depois apresentou grande melhora, o ânimo se reergueu e os ataques se tornaram menos frequentes. A posição frente ao casal K mudou. Após a morte de um dos filhos do casal, ela realizou uma visita de condolências, onde conseguiu dizer à senhora K que sabia do relacionamento dela com seu pai. E fez o senhor K admitir a veracidade da cena do lago. E Freud conclui o relato do caso, sinalizando que cada sonho aponta um deslocamento na posição de Dora. O segundo sonho anunciava, palavras de Freud, né? O segundo sonho anunciava que ela se desprendia do pai e seria reconquistada pela vida. Então, seria esse o trabalho. Obrigada. Muito bom, Maria Luísa. Uma pesquisa e tanto. E você conclui exatamente num ponto que havia me chamado a atenção, porque no segundo sonho aparecem 2 elementos que apareceram no primeiro sonho: o quarto de Dora e o pai. O pai vivo no primeiro sonho e o pai morto no segundo sonho, quando ela resolve se separar do pai e se separar de Freud, né? O pai, enquanto vivo no primeiro sonho, a desperta, é assim que ela diz. E nesse sonho, para ela, que ela resolve se separar, que a gente não sabe, né? E a sua pergunta é se isso foi de fato uma interrupção ou uma conclusão de tratamento. Conclusão possível. Eu acho que foi mais uma interrupção, porque ela estava nas entrevistas preliminares e a ideia que se tem é que ela teria muito a falar se continuasse. E foi ela, por conta própria, que estabeleceu esse limite para a análise dela. Mas, mesmo assim, muita coisa aconteceu, né? E você passeia de Freud para o Seminário 24, fala dos 3 registros, que está entre o simbólico e o imaginário, e o real seria o que Freud já aponta como umbigo do sonho. Eu acredito que tem muitos elementos que podem nortear algumas perguntas que deverão ser feitas, a gente espera, né, para conversar. Obrigado. Evidentemente, na perspectiva do segundo Lacan, do último Lacan, o que causa un sonho é un trauma, para decirlo en su terminología, como en Seminario 11. É o real, é un encontro com o real. Então,
el sueño en sí es como fantasma, una cobertura mentirosa, digamos así. Y algo que, en tanto que el deseo mismo, que deberíamos repensarlo, el deseo del sueño en Freud es un anhelo, así, el Wunsch es un anhelo, es un deseo de algo que queremos en algún sentido. Y tal vez no sea totalmente ese el deseo inconsciente textual. La palabra kern que usó Mónica, como la coloca Freud, Kern unseres Wesen, es un núcleo del ser, y Lacan en un inicio usa la misma manera. Más en rigor, el kern, una perspectiva después del seminario 19 de Aún, cuando otro no existe, el kern es un singular, pero un singular no del ser, porque el ser no ha ser una existencia. Es un singular do gozo de cada uno, que es nuestra impresión digital del cuerpo, digamos así. Entonces, hay una perspectiva que trae Freud, evidentemente, que es desde el lenguaje, en olhar hacia lo que falta hacer, lo que no se puede alcanzar con la palabra, etc. Y o que puede ser una perspectiva partiendo de ese lugar, como una escritura, lo que lleva a dar interpretación a leitura también. Entonces, mi pregunta es sobre la sexualidad, que Freud insiste tanto. Freud está colocando a cuestión sexual do vestíbulo, etcétera, etcétera. A caixa das joias, está o tempo todo con eso. Y nunca dejó de pensar así. Entonces, ¿cómo desde un pegamos a cuestión de la sexualidad en un sueño, por ejemplo? Eso me parece un asunto que vale la pena pensar para resolver. Entonces, eso, puedo decir eso. La idea de despertar es algo importante, no confundirla con abrir los ojos. Uno puede estar con los ojos abiertos y estar durmiendo. El despertar es realmente un encuentro que tiene algo traumático siempre, un encuentro real. Y es difícil. Está la famosa frase de Lacan, de que cuando Freud ve a Garganta de Irma en un sueño, cualquier uno hubiera acordado, hubiera salido, digamos así, del sueño para poder continuar a dormir, y que Freud continúa y descubre el análisis porque tiene coraje para poder ver a muerte de él en la Garganta de Irma. Entonces, algo que despertar es complicado cómo entender bien la palabra despertar. Y el mismo Freud, el mismo Lacan a veces lo toma de una manera, a veces de otra, y varios momentos y diversas perspectivas de la palabra. Bueno, eso puedo decir. Gosté mucho las intervenciones, me parecen muy importantes. Y bueno, vamos lá, parabéns à diretoria por haber lançado esto. Bom, o que me surgiu a mim foi se o gozo causa o sonho, que é algo mais no sentido do que entra para perturbar, tentando fazer alguma conexão com o infamiliar. A pergunta é a relação do gozo com a angústia em relação ao sonho. Ao que causa o sonho, né? É uma pergunta que estou me colocando. Bom, assim, vou começar a falar talvez a partir do que a Analícia trouxe. Quando eu coloquei, Analícia, essa conclusão possível, eu entendo que não é uma conclusão de análise nos moldes que Lacan propõe.
eu pensei em uma conclusão possível de resolução momentânea de alguns sintomas, porque Dora voltou para Freud também, um pouco tempo depois, demandando nova análise, e Freud não conseguiu atender. Então, 1 ano e meio depois, ela retorna para ele, certo? Com a dor na face. Ele atribui isso à culpa que ela sentiu por não ter dado prazer para ele concluir o processo de análise, mas diz que não precisa, certo? Então, acho que eu entendi como uma conclusão possível, como aquela ideia de que, naquele momento, ela estava bem, ela mudou de posição com relação ao senhor K, à senhora K, teve uma certa resistência de Freud, que Freud vai depois admitir isso, e aí foi o que foi possível naquele contexto. Eu concordo com você que não é uma conclusão de uma análise, mas talvez uma conclusão possível dentro do contexto daquela análise. Então, nesse sentido que eu coloquei o possível. Com relação ao gozo e angústia, nesse momento da angústia, é esse momento do confronto, da aproximação com a dimensão do real, certo? Que a tendência é que a angústia faça com que o sujeito saia disso, desperte. A angústia é esse sinal que aparece frente ao real e faz com que o sujeito desperte para continuar dormindo, digamos assim. Esse espaço de um desp, esse momento que tem a virada. Eu entendo dessa forma. Nós temos aqui 2 comentários, né? Fátima Fonseca, eu estou lendo aqui do lado Ramos, tem aqui, ó, Lacan, no seminário 17, disse que houve análise, concordo com a Annalise. E Ana Silvia colocou aqui, interessante essa articulação que se coloca entre a angústia e o infamiliar. Angústia como sinal do real que se faz presente aí nessa irrupção do estranho. A angústia aparece na aliança entre gozo e desejo. Comentários que estão aqui na nossa feed, aqui do lado. Isso. Olha, eu achei interessante esse ponto aí que Maria Luísa falou no final, porque assim, ela volta a Freud. No primeiro momento, ela foi levada pelo pai. E depois ela interrompe, quer dizer, tem essa interrupção. O que essa interrupção pode ter produzido como efeito? Uma demanda. Ela volta, quer dizer, depois que ela mata o pai no sonho, ela volta com os próprios pés. Eu achei isso interessante a partir do seu comentário, Luiz. Sim. E ele não conseguiu acolher naquele momento. Então, muito obrigada às duas e ao esforço da diretoria, né, de começarmos nosso seminário. Eu queria lembrar, Luísa, existe um texto do Miller que se chama Os finais de análise, onde ele comenta o final de análise de Hans, de Dora, do Homem dos Ratos. E nesse texto ele levanta uma questão que me parece muito interessante, que é a questão diferencial. Então, assim, não podemos falar de um final de análise, eu não considero um final de análise possível, eu acho que se trata de uma interrupção devido a uma questão transferencial, né, que se manifesta justo depois, quando ela volta e ele não consegue atendê-la. Né? Então, o amor de transferência, né, de sair do devido lugar, talvez tenha, né, tomado mais vertente imaginária, e há uma interrupção do tratamento. E eu achei muito interessante quando você traz a ideia de que o sonho é um pensamento em termos de imagem. E aí eu fiquei pensando, todo sonho é autista, então. Porque o autista, né, é o nosso momento autístico, digamos assim, porque o autista é o mestre, o doutor, né, em pensar por imagens. A Templon, não sei se veio, ouviria falar justo disso aqui no Brasil, né, do pensamento em imagens. Então, queria saber se vocês têm alguma articulação sobre essa ideia, né, e diria que eu posso passar depois para a diretoria o texto, é um texto antigo do Miller, né, onde há essa afirmação de que se tratou de uma interrupção por conta, né, de uma questão transferencial, né, de enamoramento da parte de Freud. Enfim. Né. Eu vou puxar um pouco pelo que Tânia falou, mas a partir de uma construção que Luísa trouxe, que foi muito interessante.
com relação à produção do sonho e a poesia, né? Que vai no campo do imaginário, né? Vai na direção do ir. E que, de alguma forma, Freud fazia que as imagens descortinassem um pensamento condensado, né? E que Lacan, de alguma forma, se opõe a isso. Que isso levaria a um ciframento do ciframento num instante infinito que isso leva, né? Eu fico me perguntando se nessa vertente da poesia, entendendo o sonho nessa direção do ir, a gente não colocaria o que Millet está chamando, né, da interpretação ao avesso. Se a gente pode pensar a interpretação ao avesso, não nessa vertente do simbólico, do decifrar, do descortinar, mas numa vertente que leve a gente para algo de um grampo imaginário primeiro, que de alguma forma Lacan vai pensar, né, no 24, que você traz também como referência, como o imaginário continua ao real, né? Bom, era basicamente isso, que eu estou um pouco ocupado com essas questões do olhar, da imagem, enfim. Eu penso dessa forma também, que a contribuição desse percurso que eu pude fazer é perceber justamente que a direção que Lacan aponta no final do seu ensino é que a interpretação tem que ser na mesma direção. O sonho sai do simbólico para o imaginário, a poesia vai na mesma direção, e que a interpretação também seria no mesmo eixo, certo? Algo no significante novo que tem função de operatória, como ele fala, não a função de sentido nem significante da cadeia sem fim. Tem que funcionar, certo? Então, essa função operatória é que teria esse significante novo, que seria o que o analista visa nesse final do ensino de Lacan como interpretação, né? Então, concordo. E é interessante o que Tânia trouxe. Tânia, isso que eu trouxe também está em Freud. Freud vai falar da representação palavra para a representação coisa. Então, isso é interessante que já estava lá, né? Só que aí Lacan vai construir, vai ampliar. Bem legal. Foi muito bom a pesquisa, foi muito legal. Essa interpretação que aparece, toda interpretação, na verdade, na análise, ela é uma desconstrução, ela vai de frente para trás, porque o sonho ele se constrói e se apresenta, e eu diria que, talvez, em vez de pensar do simbólico para o imaginário, com Freud, com Lacan, quer dizer, avançando um pouco mais, seria do sentido para o fora-sentido. Sim. A interpretação caminha nessa direção, se a gente atualizar, né, o Freud e o Lacan. Nosso último encontro, antes da pandemia, que foi a apresentação de Fátima Sarmento, está aqui? Não, Fátima não. Ah, que pena. Então, está de quarentena. No nosso último encontro presencial, Fátima trouxe para a gente o sonho da Bela Açougueira. Isso. E Marcelo fez uma pergunta que envolve a senhora K, por isso eu estou retomando, para ver se a gente pode discutir um pouco. Eu anotei, a pergunta dele, naquele momento, foi como é que Fátima via isso? Se a senhora K seria a outra ou é objeto? Uhum. Um comentário que eu será fiz. Que a gente pode discutir um pouco isso? Na verdade, quando eu pensei nisso, eu pensei um pouco na linha da Bela Açougueira, pensando o seguinte: tal como a gente pensa em Lacan, me pareceu assim, é um comentário que já troquei ideias com alguns colegas assim. Me parece que a Bela Açougueira é o momento na teoria freudiana que mais se aproxima da introdução da outra, como do desejo da outra e da outra, como Lacan vai desenvolver. Não que já... Aí Marcela Antelo, acho que ela não está aí hoje não, mas ela até falou, não, mas já tinha... A senhora K era outra, né? E eu fico na dúvida se tem, porque me parece que há um enamoramento pela senhora K, mas que eu não sei se ela faz essa triangulação que a gente consegue... Me parece que a necessidade que Freud vai ter de introduzir a
Bela Sugueira tanto tempo depois, não seria para dizer mais do mesmo. Eu sempre pensei nisso. Por que pô, já passou disso aí, ele já está em outro momento quando ele vai discutir isso aí. Então, a ideia que me passava era de que havia uma sacada ali de algo, apesar de estar falando de sonho, estar falando de histeria, estar falando de que havia alguma coisa ali mais modelizado para Freud ter colocado aquilo ali. Mas era uma conjectura mesmo para a gente jogar aqui para o debate. Né? Estava pensando assim, a outra mulher, porque Dora, ela atribui à senhora K um saber sobre o gozo. Então, não deixa de ser a outra mulher. Que acontece também com a Bela Sogueira, que atribui à amiga, né? A amiga é o sujeito suposto saber. Então, eu acho que a outra mulher está aí nos dois casos, me parece. Que a gente discutiu um pouco no cartel, não foi, Fátima? Essa questão. Né? Como ver a senhora K como objeto, a gente teve dificuldade, né? Mas muito mais como a outra. Foi. Jordan está com a voz agora também. Você concluiu, Fátima? Quer falar algo mais? Marcelo? Tudo bem. Tá bom. Jordan, você está com a voz agora. Eu estava pedindo, você está ouvindo? Estou ouvindo, sim, todos estão. Eu estava querendo retomar essa questão do despertar, não é? Como Lacan traz a questão do despertar como uma forma de sair contra a homeostase, né, do princípio do prazer. Então, eu fiquei pensando com essa pergunta de Luísa sobre o final. Parece que Dora sonha para Freud, não para Freud continuar, para ela continuar com a análise dela e não para interromper. Claro que ela não conclui aí, mas que ela dá todos os índices para Freud para continuar com a sua análise, como que dando uma oportunidade para sair daquela posição freudiana de colocá-la como objeto do desejo do Sr. K. E o que Freud vai fazer é mantê-la no princípio do prazer, dando sentido ao que ela faz no sonho. Então, ela desperta frente a essa angústia que está aí nessa interação do desejo e o gozo, porque o despertar apontaria para algo do desejo dela e que Freud não identifica aí. Então, a realização de desejo que Freud pensava ia para um lado e o desejo de Dora ia para outro lado. Então, é a ideia de que ela dá uma nova oportunidade a Freud, não é, para continuar o trabalho de análise dela, mas que ela interrompe porque não tem mais jeito a dar, que Freud continua fixado na ideia de ficar dando sentido ao que ele achava que era o desejo de Dora. Então, o despertar apontando para o real, né, que aparece aí via angústia para ela, que é algo que ela não consegue nominar, e que Freud toma isso pelo lado do sentido. E, portanto, ela, mais uma vez, não suporta e abandona a análise dela. Né? Era esse comentário sobre o despertar de Dora. Enquanto você falava, Jordan, eu estava pensando o seguinte, que nesse segundo sonho que ela constrói após ela estar pensando em interromper a análise, ela traz uma estação, ela estaciona aí, mas depois ela prossegue. Mas todos os significantes que são destacados por Freud são significantes que apontam para a questão mais genital, que Freud toma mais por esse lado aí do genital dela, né? Dando sentido a isso. Na nossa linguagem de hoje, ele continua na vertente do pai, né? Uhum. E ela dá indício de já estar prescindindo do pai no sonho dela, né? Que o pai está morto, né?
Me pareceu interessante para a clínica o que Mônica trouxe como o motor e a causa do sonho, essa distinção do acontecimento de corpo atual, a cena, o beijo, né? A cena e o que isso se toca lá de atrás do traumático. Isso me pareceu interessante na leitura para os casos na clínica, né? Me pareceu clínico. Não sei se Mônica quer comentar algo em relação a isso. O traumático aos 14 anos, né? Uhum. Esse beijo que deixa marcas no corpo dela, né? Produzindo esse trauma e que vai ser a causa, né? Que vai mover. Mas os Enquanto dois, trauma, hein? isso. Mas a necessidade dos dois, o atual, o acontecimento Sim, atual, justamente o que atual para remete poder remeter ao anterior. anterior. Né? Não pode ser um sozinho, né? Um que remete. E a gente supõe que tem um desejo infantil, mas que não apareceu nesse momento. Porque o trauma já é na adolescência, mas tem algo por trás. Porque teve gozo aí, né? E tem um gozo aí, né? Exatamente. Tem um Mas gozo o aí. Freud não chegou aí nesse momento, Sim. não. Ele está no desejo, lá vai falar do gozo. Mas a gente já sente, já percebe. Podemos encerrar e nos encontraremos na próxima semana, na quarta-feira, e também na atividade do Instituto.